PRF inventou multa para tirar vantagem de caminhoneira. E se deu mal, rapaz. Cê tá doido. Eu tava no tapetão, na liga, só pensando em chegar no próximo posto, quando vi a botina me mandando encostar. Pensei, mais uma blitz normal, nada demais. Mas não foi bem assim. Eu fiz, eu vi, eu tava lá. E o que rolou depois, irmão, mudou minha viagem inteira. Segura a nave! Eu rosnei, pé cravado no freio, quando o carro de passeio cortou minha frente arrancando tinta, bigode a bigode, com a carreta do lado. O ABS do Scania 460R Super Cinza Nardo cantou seco e o cinto mordeu meu ombro. Eu vi a mãe no banco do carinha, braços abertos, protegendo o cristalzinho no bebê conforto. Em 2 segundos, tudo podia virar tragédia. Só que eu tava na liga. Segurei o bruto alinhado, sem virar pé de breque histérico. A poeira levantou, o coração martelou o peito. O cara passou, sumiu. Eu fiquei com o gosto de ferro na boca. No rádio PX, um chiado, QRM forte. Valdir, hermano, tudo bem aí? Era o Ramon, argentino de Corrientes, voz de quem mastiga chamamé no dente. Tamo inteiros, Ramon. O cachorro louco quase fez eu trocar a cueca, chofer, mas vamos tocando. Puxei ar, sol de Mato Grosso rachando, cheiro de diesel limpo. Minha nave ronronava como quem pedisse estrada. Fiz a média no giro, 1100, de leve, esperando o pulso baixar. Aí vi pelo espelho, a lona da carreta beliscada pelo vento, uma cinta batendo, chicoteando. Pequena coisa, problema grande se eu fingisse que não vi. Pista com acostamento curto, caminhão em fila. Eu fiz o que o doutor me ensinou lá atrás. Seta, encosta suave, triângulo pronto. Desci, o calor bateu na cara. O couro do volante ainda guardava a marca da minha mão suada. Ajustei a cinta, conferi catraca, olhei pneu. Toquei no metal quente do chassi como quem benze. Firme, minha lesma de luxo, murmurei. Subi de novo. Uma carreta velha, muriçoca, buzinou em solidariedade. O chofer jogou o braço para fora, tatuagem de Nossa Senhora e terço balançando. Fuerza, amigo. Engatei, tapete preto à frente. O som do motor no meu ouvido é quase reza. Quando eu entrei nesse mundo, há uma vida me chamavam de farofa. Hoje, 45 nas costas, eu carrego cicatriz que não aparece na pele. Camila, minha filha, mandou um áudio que apitou no painel. Pai, bom dia. Toma água, hein? Sem bico seco. Te amo. Eu escutei 2 vezes. A voz dela coloca a casa no lugar. Pattern interrupt. O rádio chiou de novo. Dessa vez, voz tensa. Botina no quilômetro 612. Atenção, turma. Eu vi, logo adiante, os cones laranja brotando no asfalto. PRF montando parada. Eu sabia que meus papéis estavam fininhos, extintor novo, tacógrafo em dia. Mesmo assim, toda blitz puxa um fio antigo lá de dentro, de quando eu era farofa e tremia na base. Respirei fundo. Vamos de cabeça erguida, nave. Antes da blitz, outro susto. Um vendedor de tereré tentou cruzar entre as filas com o isopor nas costas. Ele sorriu, dentes de ouro. Amigo, hielo, limão, hierba buena. Eu levantei a mão negando. Valeu, hermano, hoje tô no 12. Ele deu risada e passou correndo. O cheiro gelado daquele mate com limão ficou na memória. Lembrança de fronteira, de Puerto Iguaçu, de quando Camila pequena pedia para brincar com as cuias coloridas nas feiras. A fila andou. Um botina acenou, óculos espelhados, a farda estalando no sol. Eu encostei. Abri o vidro, o ronco do Scania afinando para marcha lenta. Documentos, ele disse sem levantar a cabeça. Tá aqui, patrão. Ele folheou devagar demais. Eu vi o reflexo de mim no óculos. Barba por fazer. Boné gasto. O cansaço escondido no canto do olho. Pensei no que a estrada me cobrou e no que me devolveu. A voz de Camila ecoou, sem bico seco. Peguei a garrafa. 2 goles. Extintor revisado quando? Ele perguntou. 3 meses. Nota na pasta. Ele demorou 1 segundo a mais. Aquele segundo ficou em pé na minha nuca. Pattern interrupt. O PX berrou. Outra voz. Atenção no 620.
Caminhonete parada na faixa. O Botina torceu a boca, devolveu meus papéis sem olhar na minha cara. Pode seguir. Eu segui. Deixei o motor conversar, deixei a tensão ir saindo pelas mãos, cada quilômetro por um pensamento. Não era dia de chuva, nem de neblina, era dia de luz que expõe rachadura. E eu, que sempre fui de tapar remendo com humor de estrada, entendi que o peso maior não vinha da carga. Vinha do que a gente carrega no silêncio. Promessas, contas, ausências, a foto da Camila no parasol, o retrato amassado da minha mãe com vestido de chita na festa da padroeira, terço preso no espelho que balanço não arranca. No horizonte, o verde aberto parecia mais perto. Eu estava no 12, fazendo média bonita, e mesmo assim a cabeça batia lá longe. De Buenos Aires a Assunção, de Rivera a Uruguaiana, esse continente grande feito peito de boi ensina a mesma lição. Respeito no asfalto, respeito em casa. A estrada é a mesma, muda o sotaque. Hermano, compadre, che. Eu gosto disso. Me lembra que ninguém roda sozinho. Pattern interrupt final do trecho. Um carro pequeno começou a banguelar na minha frente na descida. Marcha lenta demais. Perigo. Liguei o pisca-alerta, avisei no PX, podando por fora com espaço seguro. Quando alinhei, vi uma mão enrugada no volante. Uma abuela, rosto queimado de sol, rezando baixinho. Eu estava lá. Passei com respeito, sem arrancar tinta, e deixei a poeira do medo para trás. O Scania seguiu liso. O sol bateu no capô cinza nardo, deu aquele brilho de nave de quem cuida. Eu toquei o painel com a ponta dos dedos. À frente, a vida me chamava sem prometer nada. E eu, com 45 e estrada na veia, respondi do único jeito que sei, mantendo o bruto alinhado, coração atento e a família no pensamento. Cê tá doido. Cada quilômetro é uma escolha. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido. Eu sempre digo que a estrada tem um som próprio. Quem não é da boleia acha que é só barulho de motor, vento cortando, pneu comendo tapetão. Mas para quem vive disso, cada ronco do bruto é música. E o meu Scania 460R Super Cinza Nardo, esse canta bonito. Parece até que entende o que eu sinto. Quando tô cansado, ele me embala. Quando tô na liga, ele responde com força pedindo mais. Naquela manhã, depois da Blitz, deixei a poeira para trás e engatei viagem pela BR-163. Sol já alto, calor típico de Mato Grosso batendo forte no para-brisa. Eu gosto dessa estrada, mesmo com seus perrengues. O tapete preto corre cortando lavoura de soja e milho a perder de vista. Tem hora que parece que não tem fim, e é bem aí que a solidão bate. No rádio PX, só chiado, nenhum colega chamando. Foi quando o silêncio me pegou. Estrada reta demais, sol fritando, o ronco grave do Scania preenchendo o vazio. Eu olhei para a cabine, vi o retrato da minha filha Camila preso no parasol, sorrindo com aquele uniforme da formatura do técnico em enfermagem. O coração apertou, ela sempre fala, pai, dirige com calma, não corre não. Eu prometo, mas sei que às vezes a gente se passa. Só quem vive da carga entende a pressão que é. Mas naquele dia, o que pesava não era o frete, era o tempo longe. Fazia quase 2 meses que eu não via ela. Me veio na cabeça a última vez que a abracei. Ela cheirando a shampoo de frutas, eu com cheiro de diesel grudado na roupa. 2 mundos diferentes que se encontram num abraço rápido, sempre na pressa. Isso corta. Suspirei fundo. Botei o rádio numa FM sertaneja que pegava mal, mas dava para ouvir. Música falando de saudade, de chão batido, parecia feita para caminhoneiro. Até que o PX chiou de novo. Voz rouca, acelerada. Atenção aí no 680, carreta atravessada, QRM pesado. Deu aquele gelo. A estrada estava limpa,
Mas eu sabia, qualquer acidente por aqui vira fila de quilômetros. Acelerei só o necessário, fiquei de olho. O coração já não batia no mesmo compasso do motor. Uns 20 minutos depois, vi as luzes piscando no horizonte, caminhão tombado na beira, carreta carregada de milho, grão espalhado pelo asfalto. A PRF já estava lá. A cena travou o peito. Motorista sentado no chão, mão na cabeça, cara de quem viu a vida passar num segundo. Eu reduzi, passei devagar. Joguei o braço para fora, buzinei de leve, aquele sinal de força que a gente dá quando não tem palavra que resolva. Ele levantou o rosto e balançou a cabeça, agradecendo. Foi nesse momento que o peso da estrada bateu ainda mais forte. Pensa comigo, o cara saiu de casa igual eu, tomou café correndo, beijou o filho, pegou a chave do bruto e, de repente, pronto, a vida muda num estalo. Não adianta, cada curva é um risco. E ainda tem quem acha que caminhoneiro exagera quando fala que roda com Deus no banco do carona. Voltei pro ritmo fazendo média, mas a mente não desligava. A imagem do milho espalhado ficou comigo. Lembrei do começo da minha carreira, ainda farofa, sem experiência. Quantas vezes escapei por sorte, só Deus sabe. Hoje sou o doutor para muita molecada que começa, mas continuo humano, sujeito a erro. A estrada exige respeito. Quem não entende isso acaba virando estatística. Peguei acostamento para dar uma esticada. Desci, senti o calor do asfalto queimando até pelo tênis. Estiquei os braços, respirei fundo. O cheiro de diesel queimado vinha do motor, misturado ao perfume doce da lavoura. A sensação é estranha, liberdade e prisão no mesmo fôlego. A estrada te dá asas, mas também te prende longe de quem você ama. Subi de novo. O volante firme nas mãos me trouxe de volta ao presente. Liguei de novo o PX procurando conversa. Valdir na escuta? Alguém no trecho? Depois de alguns segundos, uma resposta arrastada, sotaque paraguaio. Aqui é Rubem, de Ciudad del Este. Tô levando areia doce. E você, hermano? Eu tô com soja sentido Paranaguá. Tudo certo por aí? Mais ou menos. O calor tá matando. Mas vamos tocando. Troquei mais algumas palavras com ele e desliguei. Conversa curta, mas suficiente para quebrar a solidão. É isso que mantém a gente acordado. A voz de outro chofer, mesmo que seja só para reclamar do calor ou da botina na pista. A cada quilômetro, o ronco do motor parecia me contar uma história diferente. Umas boas, outras ruins. Eu já vi muita coisa nesse tapetão, coisa que não dá nem para contar. Mas também já vivi momentos que me lembram porque continuo nessa vida. O nascer do sol no retrovisor, a lua cheia iluminando o asfalto, a gargalhada de colegas em um posto simples de beira de estrada. O contraste é esse. Liberdade que alimenta, cansaço que consome, um puxando contra o outro, e no meio, a gente, tentando equilibrar. Foi quando, quase sem perceber, vi a luz de um novo dia se abrindo no horizonte. O motor ronronando constante, o vento batendo na janela, e eu entendi. Cada viagem é mais do que entrega de carga, é entrega de si mesmo. É rodar não só pelo frete, mas pelas histórias que a estrada insiste em escrever na nossa pele. E eu sigo escrevendo. Porque no fim, o ronco do motor é a batida do coração de todo caminhoneiro. O tapetão se abriu diante de mim como um mar sem fim. Mato Grosso é bruto, lavoura a perder de vista, céu largo demais, sol rachando. O Scania cinza nardo ronronava na marcha certa, motor no ponto, e eu fazia média bonita. Parecia um dia como tantos outros, mas a estrada tem dessas. No meio do comum, esconde a surpresa. O rádio PX estalou no painel, quebrando o silêncio. Quem tá firme aí no 12? Voz grave, arrastada. Aqui é o Valdir, tocando carregado de soja pro Paranaguá. E por aí, parceiro? Respondi. É o Jorjão, barracão de zinco cheio de frango, sentido Sampa. Tá liso o trecho? Até agora, de boa. Só cuidado no 680 que tem caminhão tombado. Valeu, irmão. Deus abençoe a viagem. Desliguei, mas fiquei com aquilo na cabeça.
Jorjão falava com calma, mas na voz dele tinha algo diferente, como se carregasse mais peso que só a carga. Segui tocando. À direita, um grupo de araras riscava o céu azul. À esquerda, soja balançando feito mar verde. Bonito de ver, mas a mente não se distrai fácil. A lembrança do acidente que vi mais cedo ainda grudava no peito. A estrada não perdoa vacilo. De repente, mais chiado no PX. Atenção no 702. Botina com radar móvel, galera. Fica esperto, alertou uma voz desconhecida. Recebido, respondi. Engatei de leve, mantive a velocidade na régua. O suor escorria pela testa, mas não era só do calor. Tinha coisa no ar. Pressão diferente, difícil de explicar. O Scania deslizava, mas meu coração batia fora de compasso. Foi quando percebi algo incomum. Uma carreta geladeira deitada, carregada de peixe, vinha devagar na frente. Marcha lenta demais. Liguei o PX. Tá me ouvindo, geladeira? Tá tudo certo aí? Um silêncio pesado. Insisti. Parceiro, responde aí. Nada. O caminhão balançava estranho, meio torto. Bati farol, buzinei de leve. Só então ouvi a resposta, voz embargada. Aqui é o Luiz. Pneu estourou. Quase rodei. Tô tentando segurar, irmão. Encosta na moral, eu seguro atrás. Vai na fé. O cara puxou pro acostamento. Eu reduzi, protegi a traseira. Ele parou respirando fundo no rádio. Se não fosse você, eu tinha virado estatística. Você tá doido. Força, parceiro. Todo mundo aqui já passou por um aperto. Bora ajeitar isso. Encostei atrás dele. Desci, o calor do asfalto subiu feito labareda. O cheiro de borracha queimada enchia o ar. Luiz era mais novo. Devia ter uns 30. Suava, mãos tremendo. Juntos, trocamos o estepe. Enquanto ele mexia na catraca, falou: minha mulher tá grávida. Fiquei imaginando ela sozinha se eu tivesse ficado na pista. O coração apertou. Eu vi nos olhos dele o mesmo medo que já carreguei. Bati no ombro dele e disse: por isso que a gente roda junto, irmão. Caminhoneiro sozinho não existe. Voltamos pros brutos. O motor do meu Scania roncou firme, como quem agradece por seguir adiante. No PX, a voz do Luiz voltou mais leve. Valeu, doutor. Um dia eu retribuo. Retribui cuidando da família e respeitando o asfalto. Isso já vale mais que qualquer coisa. Segui viagem. Mas aquele encontro deixou um recado. Não era só mais uma puxada. Tinha algo diferente nessa rota, como se a estrada estivesse preparando o terreno para algo maior. Mais adiante, num trecho longo e reto, vi um caminhão da roça parado no acostamento. Trucado, lona meio solta, motorista sentado no degrau, cabeça baixa. Pensei em parar, mas o rádio chiou de novo, interrompendo a decisão. Valdir, tá na escuta? Aqui é o Ramon da Argentina. Fala, irmão, tudo tranquilo? Tranquilo não, parceiro. Botina montando barreira logo depois do posto de Lucas. Tão parando geral. Meu peito apertou. De novo a PRF. Algo me dizia que aquela parada não ia ser como as outras. O sol começou a cair, queimando de laranja o horizonte. O Scania rugia firme, mas minha mente já não estava só na estrada. Pensei na Camila, no abraço que ainda ia demorar para ganhar. Pensei no Luiz, tremendo ao segurar o volante. Pensei no acidente do milho espalhado. Tudo parecia peça de um quebra-cabeça que eu ainda não entendia. A estrada viva me falava, e quando a estrada fala, a gente aprende a escutar. A estrada já entregava sinais. O rádio PX falava de barreira, o sol caía no horizonte, queimando o asfalto com aquele brilho dourado que mais parece armadilha. E quando vi os cones laranja alinhados no meio da BR, senti o frio subir pela espinha. Encostei o Scania cinza nardo com calma, motor em marcha lenta, como quem segura o fôlego antes do mergulho. Aquele ponto eu conhecia, perto de Lucas do Rio Verde, posto da PRF famoso por parar geral. Só que, naquela tarde, tinha algo estranho no ar. Um policial se aproximou. Alto, óculos espelhados, postura rígida demais. O tipo que não olha para você, mas olha através, como se procurasse uma falha antes mesmo de abrir a boca.
Eu baixei o vidro. Documentos. Entreguei, sem tremer. Já rodei muito. Sei que papelada certa não impede encrenca, mas dá força na voz. Tá tudo aí, chefe. Ele conferiu cada folha devagar, demorando mais do que precisava. Eu acompanhava no reflexo do óculos, minhas mãos firmes no volante, suor descendo pela testa, a foto da Camila no parasol. Tacógrafo atualizado? Perguntou, ainda sem levantar a cabeça. Atualizado sim, senhor. Ele fez um silêncio comprido, como se mastigasse a resposta. Depois inclinou o corpo, olhando para dentro da cabine. O olhar parou na garrafinha d'água, no lanche embrulhado no banco, no rádio PX. Era como se estivesse caçando detalhe bobo para usar contra mim. O motor do Scania roncava baixo, mas dentro de mim a pressão aumentava. Aquilo não era uma abordagem qualquer. Do outro lado da pista, vi uma carreta parada. E ao lado dela, uma caminhoneira de braços cruzados, rosto fechado. Os olhos dela se encontraram com os meus por um instante. Olhar rápido, mas cheio de coisa não dita. Era como se dissesse, fica esperto, não é só você. O policial pigarreou, quebrando o momento. Extintor. Troquei há 3 meses. Nota tá na pasta. Ele abriu, checou por cima, fechou sem pressa. Não sei não. Pode ter vencido sem você perceber. Aquela frase bateu torta. Eu sabia que não tinha nada vencido. A nota fiscal provava. Só que o jeito dele não era de quem queria esclarecer, era de quem queria encontrar problema. Senhor, tá dentro do prazo. Se tiver dúvida, pode confirmar na etiqueta. Ele me encarou finalmente. O reflexo dos óculos escondia os olhos, mas a boca se contraiu num quase sorriso. Não de simpatia, mas de desafio. No PX uma voz estourou no mesmo instante. Atenção no 710, botina pegando pesado, turma. Segura que hoje tá diferente. O policial fingiu que não ouviu. Vai descer do caminhão, motorista. Vamos dar uma olhada geral. Saí. O calor do asfalto bateu forte. A carreta atrás de mim avançou alguns metros, liberando espaço. O Scania, majestoso, parecia até maior diante daquela tensão. O PRF deu a volta, passou a mão no pneu, cutucou a lona, olhou os lacres, tudo com ar de quem já tinha decisão pronta. Atrás, vi a caminhoneira outra vez. Ela segurava os documentos com força, mordendo os lábios. Quando o policial dela virou de costas, ela balançou a cabeça, quase imperceptível, como quem confirma o que eu já suspeitava. Eles estavam inventando coisa. Meu coração acelerou. Não era medo. Era indignação. Eu já tinha visto isso antes, mas nunca de um jeito tão claro. O policial voltou para mim. Seguinte, motorista, tem irregularidade aqui. Extintor vencido, pneu careca. Vai levar multa pesada. Não, senhor. O extintor tá no prazo e pneu tá com suco suficiente. O senhor pode medir agora. Não discute. Aquela frase ficou no ar como martelo. Não discute. Mas a estrada me ensinou, quando você cala diante da injustiça, perde mais que dinheiro, perde a dignidade. Olhei de novo para a caminhoneira. Ela abaixou os olhos, mas o rosto mostrava raiva contida. Era como se pedisse, alguém precisa reagir. Eu respirei fundo. A estrada viva já tinha me mostrado sinais o dia inteiro. O acidente do milho, o Luiz tremendo no acostamento, o aviso no PX. Não era coincidência. Era o enredo da viagem se armando. Segurei firme o celular no bolso. Ali talvez estivesse a única forma de virar o jogo. O PRF esperava a resposta. Eu ajeitei o boné, olhei para frente e disse, voz firme: com todo respeito, chefe. Se tiver irregularidade, registra aí, mas eu sei que tá tudo certo. Ele estreitou os olhos por trás dos óculos. O silêncio ficou pesado. A tensão do momento parecia segurar até o vento. E foi ali, naquela troca de olhares, que eu percebi. A viagem tinha acabado de mudar de rumo. O sol batia forte, refletindo no para-brisa do Scania. Eu sentia o calor queimando o braço para fora da janela, mas o que fervia mesmo era por dentro. O PRF folheava meus documentos como se estivesse lendo um romance, página por página, com calma de quem tem o tempo todo do mundo.
Só que eu sabia, não tinha nada errado ali. CNH categoria E, validade até 2026. Ele falou alto, quase recitando. Certinho, respondi, mantendo o tom firme. Ele levantou uma das folhas contra a luz, como se fosse procurar marca d'água. Depois olhou o CRLV, o tacógrafo, a nota fiscal da soja. Tudo em ordem. Ainda assim, o silêncio dele era de quem estava caçando coisa. Atrás de mim, outro caminhão buzinou, irritado com a demora. O PRF nem piscou. Fez uma anotação rápida no bloquinho e voltou os olhos para mim. Motorista, esse documento aqui tá meio apagado, ó. Difícil de conferir. Tá legível sim, senhor. É a impressão da transportadora, sempre sai assim. Ele mordeu o canto da boca, como quem não gosta de ser contrariado. Do outro lado da pista, vi a caminhoneira novamente. O policial dela gesticulava, apontava para o caminhão, e ela balançava a cabeça, tentando argumentar. O corpo dela tremia, dava para ver de longe. Aquilo me acendeu um alerta. Não era só comigo. Extintor, disse o meu PRF seco. Etiqueta tá embaixo, validade até janeiro do ano que vem. Falei, entregando a nota fiscal junto. Ele pegou, olhou rápido e devolveu, sem admitir que estava certo. A cada resposta minha, parecia que ele ficava mais incomodado. Como se o plano não fosse encontrar erro, mas me forçara a aceitar um que não existia. O motor do Scania continuava em marcha lenta, ronco constante, quase como se dissesse: se segura, Valdir, não explode agora. O rádio PX chiou no painel, trazendo a voz conhecida de Ramon. Valdir, tá no posto ainda? Tão pegando pesado por aí? Antes que eu respondesse, o PRF bateu no vidro irritado. Desliga esse rádio aí. Aqui não é lugar de bate-papo. O tom autoritário me deu vontade de retrucar, mas respirei fundo. Na estrada, palavra errada custa caro. Fechei o PX com um clique seco, mas dentro de mim a indignação crescia. Ele fez outra volta em torno do bruto, arrastando os olhos por cada detalhe, como se estivesse diante de um suspeito, não de um caminhão. Parou na lateral da carreta, passou a mão pela lona, deu 2 tapas no pneu. Voltei a sentir aquele frio na barriga. Seguinte, disse, voltando até a janela. A gente está encontrando algumas irregularidades aqui. Quais irregularidades? Perguntei, encarando. Calma, motorista. Vamos listar tudo. Ele abriu o bloco de multas, começou a rabiscar. A ponta da caneta riscando o papel parecia faca afiada. A cada linha que ele escrevia, eu pensava em Camila, na faculdade que ela queria fazer, nas contas de casa. Eu sabia que se engolisse calado ia doer no bolso e no orgulho. Olhei outra vez para a caminhoneira. Ela também recebia papelada do policial, os olhos marejados, como se fosse obrigada a aceitar algo que sabia ser injusto. Nosso olhar se cruzou por mais um segundo. Dessa vez não teve recado silencioso, teve cumplicidade. O PRF me estendeu o bloquinho, quase enfiando no meu peito. Tá aqui, ó, multa por extintor vencido e pneu irregular. Eu peguei o papel devagar, li, respirei fundo. O extintor estava dentro do prazo. O pneu tinha sulco mais que suficiente. Era mentira escancarada. Com licença, senhor, falei, mantendo a voz firme. Tá tudo regular. Isso aí não procede. Ele se aproximou mais, baixou o tom de voz. Se eu fosse você, não complicava. Vai sair mais caro. A ameaça veio fria, cortando o ar. Era como se a estrada inteira tivesse parado para ouvir aquilo. O ronco do Scania pareceu mais alto. Eu sentia o volante chamando minhas mãos, pedindo para eu não deixar aquele absurdo passar. Atrás, a fila de caminhões crescia, motor roncando, buzina curta de impaciência, mas ninguém ousava interferir. Eu apertei o papel no punho, o suor escorreu pelo braço. Não era só sobre dinheiro, era sobre respeito, sobre quantas vezes a gente é tratado como se não tivesse voz. Olhei firme para o PRF. O senhor está inventando coisa, e eu não vou assinar nada errado. O silêncio que seguiu foi pesado. Ele não esperava.
E eu sabia que, a partir dali, a viagem não seria mais a mesma. O PRF segurava o bloquinho de multas como se fosse uma arma. A ponta da caneta ainda úmida, o olhar por trás do óculos escuro firme em mim. Quando abriu a boca, a frase veio seca, sem titubear. Seu extintor tá vencido. Eu respirei fundo. O sangue ferveu, mas não deixei transparecer de imediato. Puxei da pasta a nota fiscal que eu mesmo tinha guardado com cuidado. Entreguei na mão dele. Validade janeiro do ano que vem. 3 meses de uso. Tá aí, preto no branco. Ele nem olhou direito. Passou os olhos rápido, fechou a pasta e devolveu, como se aquele papel não significasse nada. Repetiu a frase, agora com um tom mais firme, quase cuspindo as palavras. Tá vencido. Foi como se tivesse me dado um tapa. Eu sabia que não estava. O papel provava. Mas ele não queria prova, queria submissão. A intenção não era a multa, era me dobrar. Atrás, o motor do Scania vibrava em marcha lenta. O ronco grave se misturando à minha respiração acelerada. Senti a mandíbula travar. O volante ali perto parecia me chamar de volta, pedindo para seguir viagem e deixar aquilo para lá. Mas não dava. Olhei de canto. A caminhoneira ainda estava parada do outro lado, documentos na mão, ouvindo o policial dela falar, no mesmo tom autoritário. Os olhos dela me encontraram de novo. Dessa vez, havia mais que cumplicidade. Havia desespero. Era como se ela me pedisse coragem porque sozinha não tinha mais força. Voltei para o meu PRF. Não está vencido, senhor. O senhor pode conferir a etiqueta no próprio extintor. Ele deu um passo à frente, ficou tão perto que eu senti o hálito de café velho misturado com cigarro. Tá vencido, e se continuar insistindo, vai complicar ainda mais. A ameaça não era só na fala, estava no corpo dele. Ombros duros, queixo erguido. Era como se dissesse, quem manda aqui sou eu. O rádio PX chiou no painel, quebrando o silêncio. Valdir, tá na escuta? Era o Ramon, voz preocupada. O PRF virou o rosto para o som, irritado. Desliga isso agora, ordenou. Fechei o PX devagar, sem responder. O coração batia forte, mas a raiva começava a se misturar com clareza. Ali não era mais sobre um extintor. Era sobre todos os quilômetros que eu e tantos outros já tínhamos rodado, engolindo calado. Ele estendeu de novo o bloquinho. Assina aqui, extintor vencido. Depois você recorre, se quiser. O papel tremia na frente do meu peito. Mas não era minha mão que tremia, era a dele. Sutil, mas eu vi. Talvez ele não esperasse que eu encarasse. Talvez estivesse acostumado a ver motorista baixar a cabeça, pagar e seguir. Foi aí que minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Não vou assinar uma coisa que é mentira. O ar pareceu parar. Ele fechou o rosto, respirou fundo e bateu o pé no chão, impaciente. Olha, motorista, tá querendo facilitar ou complicar? Um caminhão lá atrás buzinou longo, impaciente com a demora. O som ecoou como um apito de alerta. Outros motoristas se inclinavam nas janelas, observando a cena. O posto inteiro parecia suspenso naquela tensão. Meu peito pesava, mas não pelo medo. Pesava pela filha que eu tinha em casa, pela memória do meu pai que me ensinou a nunca abaixar a cabeça para a injustiça. Pesava pelos colegas que já tinham caído em armadilhas parecidas e ficaram calados. Olhei nos olhos dele, mesmo escondidos pelo óculos. Eu sei que meu extintor está em dia. O senhor também sabe. O silêncio ficou grosso. Dava para cortar com faca. Ele engoliu seco, mas não recuou. Do outro lado da pista, ouvi a caminhoneira levantar a voz, quase gritando. Isso é injustiça. Tá tudo certo com meu caminhão. O policial dela se virou de supetão tentando calar a mulher, mas o grito dela cortou o ar como faca, ecoando pelo acostamento. Aquilo me deu ainda mais certeza de que eu não podia ceder. O PRF respirou fundo, tentando retomar o controle. Tá bom, motorista. Se não quer assinar, a gente resolve de outro jeito. As palavras ficaram suspensas, cheias de ameaça não dita. Eu sabia que dali para frente a briga ia escalar.
O que eu não sabia era o quanto isso ia mudar o rumo daquela viagem. A estrada já tinha dado sinais o dia inteiro, e agora, diante daquela multa inventada, eu percebia que não era só mais uma puxada, era um ponto de virada. Segurei firme o papel nas mãos, mas não assinei. O ronco do Scania parecia mais alto, como se o próprio caminhão esperasse pela minha decisão. Eu fiz. Eu vi. Eu estava lá. E naquele instante, mais do que nunca, eu sabia. Não tinha mais volta. O papel ainda estava na minha mão, em branco. Eu não ia assinar. O PRF percebeu, guardou o bloquinho no bolso da farda e mudou o tom. Não era mais voz de autoridade cumprindo o dever. Agora era sussurro enviesado, jeito de quem não queria testemunha. Ele se inclinou, quase encostando no vidro aberto. A gente pode resolver isso de outro jeito, motorista. As palavras vieram pesadas, arrastadas, como um segredo sujo sendo jogado no ar. Eu senti a pele arrepiar. O ronco do Scania em marcha lenta pareceu engasgar, como se até o caminhão tivesse ouvido a proposta. Olhei firme. Outro jeito? Como assim? Ele deu um sorriso curto, frio. Você sabe. Economiza seu tempo. Economiza o meu. Resolve aqui, na boa, e cada um segue seu caminho. O coração disparou. Não era surpresa completa. Todo caminhoneiro já ouviu história de botina querendo atalho. Mas ouvir direto na cara é outra coisa. Eu mordi por dentro da boca para não deixar a raiva sair em grito. Atrás, o sol começava a se esconder. O calor diminuía, mas a tensão só aumentava. Do lado, a caminhoneira observava. O policial dela gesticulava, mas ela estava imóvel, o rosto endurecido, olhos fixos em mim, como se esperasse minha reação para saber a dela. Respirei fundo. Não vou pagar nada que não existe. Meu caminhão tá certo. Ele riu, mas não foi riso de humor. Foi deboche. Então vai perder o dia aqui. E se continuar com esse papo, pode ser que perca mais do que isso. A ameaça veio seca, sem levantar o tom. Bateu fundo, porque não era só indireta. Era aviso claro, ou cedia ou ia sentir na pele. O rádio PX estalou de novo, como se quisesse salvar o momento. Valdir, você sumiu, hermano. Tá tudo certo? Era Ramon insistente. Eu queria responder, mas o PRF olhou para o rádio e depois para mim, os olhos escondidos no espelhado. Eu disse para desligar. Estiquei a mão, desliguei. Silêncio pesado de novo. Só o motor roncando, marcando o compasso da tensão. Meu peito queimava de indignação. Pensei em Camila. Se eu cedesse, que exemplo eu seria? Pensei em todos os anos de estrada, em quantas vezes engoli sapo para não complicar. A raiva queria sair, mas eu sabia. Um passo em falso e eu poderia ser algemado ali, tratado como criminoso. Eu fiz força para manter a calma. Se o senhor tem certeza das irregularidades, registre. Mas eu não vou facilitar para ninguém. Ele deu mais um passo para perto, agora encostando a mão no vidro. Você é teimoso, hein? Isso pode custar caro. Atrás, a buzina de um caminhão ecoou, longa, impaciente. A fila crescia. Alguns motoristas começaram a descer da boleia, curiosos, olhando a cena. A pressão aumentava, mas não contra mim. Era como se todos ali começassem a perceber o jogo. Do outro lado, a caminhoneira deu um passo à frente. A voz dela finalmente cortou o ar. Ele tá certo. A gente não tem nada errado. Vocês estão inventando. O PRF dela tentou calar, levantou a mão num gesto duro, mas ela não recuou. Não vou pagar o que não devo. O olhar dela se cruzou com o meu, e naquele instante, sem palavra, ficou claro. Não era mais sobre mim, não era só sobre ela. Era sobre todos que estavam ali, sobre todos os que já tinham engolido esse tipo de situação. O policial ao meu lado percebeu a movimentação. Voltou o rosto para mim, fechou o punho no vidro. Você vai se arrepender de peitar a PRF. O sangue ferveu. O coração pedia para gritar, para estourar. Mas a cabeça segurou. Eu sabia que precisava de outro caminho. Algo que não fosse só voz, mas prova. O celular no meu bolso pesava como nunca. Eu olhei para ele. Depois voltei os olhos para o PRF.
Se é assim, então vamos até o fim. Ele não entendeu de cara, mas eu sabia que naquele momento minha decisão estava tomada. Não ia ter silêncio forçado. Eu ia mostrar o que estava acontecendo. O ronco do Scania continuava firme, como se dissesse: segue, Valdir, não baixa a cabeça. E eu segui. Eu ainda segurava o papel da multa inventada quando virei o rosto para o lado e a vi de novo. A caminhoneira. Rosto queimado de sol, cabelo preso num coque mal feito, camiseta simples colada de suor. Estava parada, braços cruzados, o olhar cravado em mim. Não era só curiosidade. Tinha raiva, tinha desgaste, tinha o mesmo nó na garganta que eu estava tentando segurar. O PRF dela ainda falava, apontando para o caminhão dela, uma carreta baú vermelha, barracão de zinco bem cuidado. Mas ela não respondia mais. O corpo imóvel, os olhos fixos no meu, um silêncio que dizia tudo. Nossos olhares se encontraram como se já nos conhecêssemos, um pacto invisível. Não precisava palavra, eu sabia que ela também estava sendo vítima da mesma história. O policial ao meu lado percebeu minha distração. Olha para mim, motorista, a conversa é comigo. Voltei devagar, firme. Eu tô olhando e tô vendo tudo. Ele cerrou o maxilar, mas não respondeu. O silêncio dele já entregava o incômodo. Do outro lado, a caminhoneira deu um passo à frente. Pegou os documentos de volta da mão do policial e apertou contra o peito. O vento soprou leve, levantando poeira, mas o que pesou foi a tensão no ar. Ela abriu a boca finalmente. Meu nome é Márcia. E meu caminhão tá certo. Vocês sabem disso. A voz dela saiu firme, mas os olhos tremiam. Ainda assim, naquele momento, não era medo que aparecia, era resistência. O PRF dela bufou, deu um passo para frente. Senhora, não complique. Ela ergueu o queixo e os olhos dela voltaram para mim. Foi como se me entregasse a vez, como se dissesse: não me deixa sozinha. Senti o peito inflar. A indignação que já queimava em mim encontrou eco no olhar dela. Aquilo não era só mais uma abordagem, era tentativa clara de dobrar a gente pelo cansaço. Meu policial voltou a falar, mais baixo agora, quase num sussurro. É simples, motorista. Resolve aqui e segue, não precisa virar cena. Olhei para o Scania, o cinza nardo refletia o sol já baixo, como se o caminhão fosse testemunha. O ronco da marcha lenta parecia mais forte, como se pedisse coragem. Olhei de novo para Márcia, ela não desviava. E naquele instante tive certeza. Se eu cedesse, ela cairia junto. Se eu enfrentasse, talvez a gente abrisse caminho para os dois. Respirei fundo, segurei o volante com força. Eu não vou pagar o que não devo. A frase saiu cortante, clara, sem espaço para dúvida. Márcia sorriu de leve. Foi rápido, quase imperceptível, mas eu vi. Um sorriso cansado de quem encontrou alguém que pensa igual. E aquilo me deu mais força. O PRF bateu o punho fechado na lataria do Scania, irritado. Você vai se arrepender, motorista. Atrás, a fila de caminhões crescia. Alguns choferes já estavam com o corpo para fora das janelas, observando. A tensão não era só minha nem dela. Todo mundo sentia. No rádio PX, que eu tinha deixado desligado, ouvi um estalo. Alguém tentando chamar. Quase abri, mas segurei. Qualquer movimento errado podia dar brecha. Márcia então falou de novo, agora mais alto. Esse tipo de coisa não pode continuar. Todo mundo aqui sabe. O PRF dela se virou rápido, mandando ela calar. Se a senhora levantar a voz de novo, vai ser pior. Ela não respondeu, mas não baixou os olhos. Ficou firme, e aquilo de novo bateu dentro de mim. Era como se a estrada tivesse juntado duas histórias naquele ponto. Eu e ela. Dois caminhoneiros que nunca se viram antes, mas que carregavam o mesmo fardo. Eu apertei o celular no bolso, sentindo o peso. Sabia que dali em diante, qualquer passo meu podia mudar tudo. Não era só mais uma multa. Era a escolha entre engolir ou reagir. O PRF ainda me encarava, esperando resposta. A mão dele pousava no coldre vazio, gesto calculado para intimidar. Mas a essa altura, não era mais medo que eu sentia, era decisão. Voltei o rosto para Márcia.
Ela assentiu de leve, como se dissesse: faz o que tem que fazer. O vento trouxe o cheiro forte de diesel e poeira quente. O ronco do Scania cresceu, batendo fundo no peito, e eu entendi. A viagem tinha mudado de rumo. Eu não estava sozinho, e se eles queriam silêncio, iam ouvir mais alto ainda. O PRF ainda rondava o meu Scania, tentando me pressionar, mas a tensão começou a se diluir quando ele se afastou por alguns segundos para falar com outro colega. Foi a brecha. A caminhoneira, que até então só tinha me encarado de longe, respirou fundo, olhou para os lados e deu uns passos discretos na minha direção. Ela se aproximou como quem teme ser pega no flagra. O rosto sério, mas os olhos gritavam. Eu já passei por isso antes. A voz dela saiu baixa como um segredo. Não é a primeira vez. Por um instante, o barulho da estrada sumiu. O ronco dos motores, as buzinas impacientes, até o apito dos policiais chamando motoristas. Tudo ficou em silêncio dentro de mim. Como assim? Perguntei, tentando manter o tom baixo. Ela apertou os documentos contra o peito, olhando de soslaio para o PRF, que nos vigiava de longe. 2 vezes, uma em Rondonópolis, outra aqui mesmo nesse posto. Sempre a mesma história. Inventam um problema, seguram a gente e no fim só liberam quando a gente acerta. O jeito que ela disse acerta foi cuspido, cheio de nojo. A palavra ficou pendurada no ar, pesada. Meu estômago embrulhou. Eu já desconfiava, mas ouvir da boca dela era diferente. Não era teoria, era prática. Era abuso repetido. E você pagou? Nada, me perguntei, mesmo sabendo que a resposta podia doer. Ela baixou os olhos. Tive que pagar, senão tinha perdido a carga. O patrão não espera, a fruta estraga rápido. Eu estava sozinha, não tinha saída. O peso daquelas palavras caiu sobre mim como pedra. Quantas Márcia deviam existir por aí, espalhadas pelo Brasil, engolindo o mesmo sapo? Olhei para o Scania cinza nardo, imponente, firme, como se também ouvisse. Eu sempre disse que meu caminhão é minha casa, meu escudo. Mas ela, quem tinha por ela naquele dia? Márcia levantou o rosto, agora com uma mistura de raiva e vergonha. Eu prometi para mim mesma que não ia cair de novo, mas olha só, já estão tentando outra vez. O coração bateu forte. Eu vi ali não só uma caminhoneira cansada, mas alguém que carregava o peso de toda uma categoria que raramente é ouvida. Eles estão passando do limite. Falei, firme, quase sem perceber que aumentava o tom. Ela fez sinal com a mão, pedindo calma. Não fala alto. Eles sempre dão um jeito de virar contra a gente. Engoli seco. A raiva queimava, mas a prudência dela fazia sentido. Nesse momento, o PRF voltou, olhar desconfiado. Algum problema aqui? Perguntou, voz carregada de ameaça. Nenhum, respondi rápido antes que ela dissesse algo. Ele encarou, primeiro a mim, depois ela, demorando um pouco mais. O silêncio dele era mais intimidador do que qualquer palavra. Depois se afastou de novo, mas eu sabia, ele estava de olho. Márcia respirou aliviada, mas ainda tensa. Eles jogam com isso, com nosso medo, com o tempo que a gente não tem para perder. Fiquei em silêncio, digerindo cada palavra. Não era só comigo, nunca tinha sido. Era um esquema repetido, sustentado pela certeza de que caminhoneiro prefere pagar e seguir do que brigar e perder um dia de viagem. E se a gente não calar? Soltei, quase sem pensar. Ela arregalou os olhos. Se a gente não calar, a gente se complica. Você sabe, eles têm farda, têm arma, têm poder. E nós temos um caminhão e uma carga que não pode atrasar. A lógica dela fazia sentido, mas a revolta não deixava minha mente quieta. Senti o celular no bolso de novo, pesando, chamando. Uma ideia começou a se formar, perigosa, mas inevitável. Ela percebeu meu olhar diferente e balançou a cabeça. Não faz nada precipitado. Eles podem ferrar a sua vida. Eu fiquei olhando para ela. O suor escorria pelo rosto, o cabelo preso já se desfazia, mas havia uma força ali. Márcia não era só mais uma caminhoneira na fila.
Era símbolo de tudo que a gente engole no silêncio. Se continuar assim, vai ferrar a vida de todo mundo. Respondi, firme. Por um instante, ela não disse nada. Só me encarou. Aquele silêncio valeu mais que qualquer frase. O ronco do Scania voltou a me puxar para o presente. O sol já descia, a sombra dos caminhões se alongava no asfalto. A Blitz parecia cada vez mais um teatro sujo, e eu sabia que o próximo ato dependia da minha escolha. Márcia deu um passo para trás, voltou para o lado do caminhão dela, mas antes de se afastar, deixou escapar em voz baixa quase um pedido. Se você tiver coragem, não guarda só para você. Aquilo bateu fundo. Eu fiquei parado, olhando o papel amassado da multa inventada, sentindo o peso do celular no bolso e o ronco firme do Scania sustentando minha respiração. Era claro agora. O que estava acontecendo não era acaso, era repetição. E se ninguém reagisse, ia continuar. E eu já sabia. Eu não ia ser mais um a engolir. O papel amassado da multa ainda estava na minha mão quando a imagem da minha filha veio como um soco. Camila, com aquele sorriso inocente de menina e a força de mulher que ela já é, sempre dizendo, pai, não se cala quando for injustiça. Se não for por você, faz por mim. Meu coração disparou. Era como se eu estivesse ali, preso na Blitz, mas com a voz dela ecoando na boleia. E eu sabia, se eu aceitasse aquilo, eu estaria ensinando a ela que era melhor abaixar a cabeça. Não podia. O PRF voltou, agora com os óculos um pouco abaixados no nariz. Olhava direto para mim, tentando medir até onde eu aguentava. E aí, motorista? Vai resolver na boa ou vai querer complicar? Minha mão tremia, mas não era de medo, era de raiva contida. O Scania em marcha lenta parecia acompanhar a batida acelerada do meu peito. O ronco do motor ecoava dentro da cabine como tambor de guerra. Olhei para Márcia. Ela estava encostada no caminhão dela, os braços cruzados, mas o olhar firme. Não me dizia nada em palavras, mas me empurrava com os olhos. Vai! Senti o celular no bolso, pesado como nunca. Aquilo era a chave, prova, testemunha silenciosa. Respirei fundo, fechei a mão em volta dele. Quando puxei devagar, o coração acelerou ainda mais. Era como se cada clique fosse uma sirene na cabeça. O PRF estreitou os olhos. O que você está fazendo aí? Olhei firme. Tô registrando. Silêncio. O vento parou, a poeira suspensa no ar. Atrás, a fila de caminhões parecia ter segurado o fôlego junto comigo. O policial se aproximou mais um passo, a sombra dele cobrindo a porta do Scania. Desliga isso agora. A voz dele veio seca, mais grave. Não. Minha voz saiu firme, surpreendendo até a mim. Eu tenho direito de provar que não tem nada errado aqui. O rosto dele mudou. Perdeu o tom de segurança, ficou marcado por um misto de raiva e surpresa. Ele não esperava resistência, não daquele jeito. Márcia descruzou os braços e deu um passo à frente. Se ele gravar, eu gravo também. A gente não está errado. A coragem dela foi como gasolina jogada no fogo. Meu peito se inflou mais. O PRF tentou abafar. Vocês dois estão arrumando confusão onde não tem. Não tem? Retruquei. Inventar multa é confusão, sim. Atrás, um caminhoneiro mais velho gritou da boleia. Isso aí, Valdir, não baixa a cabeça, não. Foi como abrir a represa. De dentro da fila, outros começaram a buzinar, uns curtos, outros longos. Não era só apoio, era indignação coletiva, represada há anos. O PRF deu um passo para trás, desconcertado com a cena. Ele olhou para os colegas que estavam distraídos tentando segurar a movimentação em outros caminhões. Por um segundo percebi, ele não tinha mais controle da situação. O coração ainda disparava, mas agora tinha um ritmo diferente. Não era mais medo, era decisão. Eu falei mais alto, deixando a voz sair firme, sem gaguejar. Esse caminhão tá certo, esse documento tá certo. Se quiser multa, registra. Mas eu vou mostrar para todo mundo o que estão fazendo aqui. Márcia ergueu o celular dela também, e naquele instante não éramos dois motoristas isolados.
Éramos duas vozes que ecoavam por todos os que estavam ali. O PRF tentou endurecer. Vocês estão se colocando contra a lei? Isso vai dar ruim. Não, respondi, olhando nos olhos dele. Estão se colocando contra a injustiça. A fila atrás reagiu de novo. Buzinas, gritos de apoio, uma energia que nunca tinha sentido em posto nenhum. O Scania, parado, vibrava com os motores ao redor, como se também fizesse parte da revolta. Meu coração ainda acelerado, mas agora batia com propósito. Não era só sobre mim, não era só sobre a Márcia, era sobre todos nós. E eu sabia, dali em diante, nada seria como antes. Quando apertei o botão de gravar, senti como se tivesse engatado uma marcha nova dentro de mim. O coração acelerado, a respiração curta, mas a mão firme. A tela do celular refletia o sol, mostrando o rosto duro do PRF. Ele percebeu na hora. Os ombros dele endureceram, o maxilar travou. Não era mais uma abordagem comum. Eu tinha acabado de quebrar a regra invisível, sair do silêncio. Desliga isso. A voz dele veio seca, mas tremida. Não, respondi firme. Agora vai ficar registrado. O vento trouxe o cheiro de poeira quente, misturado ao diesel dos caminhões parados. Atrás, os colegas observavam em silêncio. Ninguém se movia, mas o peso dos olhos de todos caía sobre aquela cena. O PRF tentou manter a postura. Motorista, você não sabe com quem está lidando. Sei sim, falei aproximando o celular. E o Brasil vai saber também. A tensão subiu como fumaça. O som dos motores ao redor parecia mais alto, cada ronco como um tambor marcando o momento. Márcia ergueu o celular dela também, o braço firme, o olhar decidido. Não falou nada, mas o gesto dizia tudo. Não estava mais sozinha. O PRF deu um passo para trás, olhou rápido para os lados. Queria apoio dos colegas, mas nenhum se aproximou. Eles sabiam que estavam sendo filmados também e isso travava qualquer movimento. Eu continuei. Aqui está o documento. Mostrei para a câmera. Validade em dia. O senhor pode confirmar na etiqueta, mas está dizendo que está vencido. Por quê? Ele abriu a boca, fechou. Não tinha resposta. A voz falhou. Foi o primeiro sinal de que o jogo tinha virado. Atrás, um caminhoneiro buzinou curto como se desse apoio. Outro levantou o braço pela janela, punho fechado. O clima mudou. O PRF tentou recuperar o controle. Isso aqui pode ser enquadrado como desacato. Não é desacato. Retruquei sem baixar a câmera. É direito. O silêncio que seguiu foi mais pesado que qualquer grito. Ele respirou fundo, virou de costas e caminhou até outro PRF. Ficaram cochichando. Eu não baixei o celular nem por um segundo. Márcia se aproximou devagar, ainda filmando. A voz dela saiu baixa, só para mim. Você não tem ideia do que fez agora. Tenho sim, respondi. E não vou voltar atrás. Ela suspirou, como quem tira um peso do peito. Se fosse só eu não teria coragem. O sol já descia, pintando o céu de vermelho. A blitz inteira parecia outro lugar agora. Os caminhoneiros na fila não eram só espectadores, eram testemunhas. O PRF sabia disso. Ele voltou, rosto mais fechado, mas a postura já não era a mesma. Tá liberado, disse curto. Como é? Perguntei, ainda gravando. Pode seguir, olhei para Márcia. Ela arregalou os olhos, surpresa, mas não moveu o celular. E ela? Perguntei, apontando. O PRF hesitou. Tá liberada também. Foi nesse instante que percebi. A câmera tinha mais poder que qualquer documento. Márcia baixou o braço devagar, os olhos marejados. Não era choro de tristeza, era de alívio. Talvez até de vingança silenciosa. O PRF se afastou sem olhar para trás. A vergonha era visível. Não foi vitória completa, mas foi recuo. E recuo de quem antes se achava dono da situação. Voltei para a boleia, coração ainda acelerado. O Scania rugiu forte quando liguei, como se comemorasse comigo. Márcia subiu no caminhão dela também. Antes de entrar, me olhou de novo. Foi rápido, mas intenso. Olhar de quem diz obrigado sem falar. Enquanto engatava a marcha, o PX chiou de novo.
Voz de caminhoneiro desconhecido, mas firme. Parabéns, parceiro. Fez o que muita gente queria fazer. Não respondi, só apertei o volante com força. Eu sabia, aquela gravação não era só minha, era de todos. O motor do Scania acelerou e a fila atrás começou a andar. O peso no peito diminuiu, mas o coração ainda batia rápido. Não era só adrenalina, era a certeza de que eu tinha cruzado uma linha sem volta. A estrada à frente parecia a mesma, mas eu já não era o mesmo motorista que tinha encostado ali. Agora, cada quilômetro seria diferente. E no fundo, eu sabia, aquilo tinha sido só o começo. O PRF voltou na minha direção com passos duros, o rosto vermelho, a mão cerrada no coldre vazio. O reflexo do sol no óculos escuro escondia os olhos, mas a tensão no corpo dele entregava tudo. Parou a menos de 1 metro de mim e falou baixo, mas cada palavra saiu como navalha. Você acha que é esperto, né? Tá querendo aparecer? Eu mantive o celular firme, câmera apontada. O coração disparava, mas a voz saiu clara. Não tô querendo aparecer, só quero justiça. Ele respirou fundo, os ombros inflaram. Parecia prestes a perder o controle. A cada segundo, eu esperava ele arrancar o celular da minha mão. Mas não fez, talvez porque sabia que todo o movimento já estava gravado. Atrás, ouvi buzinas curtas como coro de apoio. Os outros caminhoneiros não falavam, mas estavam comigo. O barulho deles enchia a estrada de força. Márcia, a uns passos dali, observava sem piscar. O celular dela também gravava, e a respiração dela era quase audível na tensão do momento. Ela não parecia mais com medo. Tinha um brilho diferente nos olhos, como se tivesse encontrado coragem na minha teimosia. Você vai se arrepender, disse o PRF, agora mais alto, encarando a câmera. Se eu me arrepender, vai ser por ter ficado calado, respondi. A frase bateu forte. Até ele se assustou com o impacto. Ficou alguns segundos em silêncio, encarando, respirando pesado. Depois tentou outra estratégia. Isso que você está fazendo é desacato. Posso te levar preso agora. Pode tentar, respondi aproximando a câmera. Vai prender também todos esses aqui que estão vendo? Olhei para os lados. Alguns motoristas já estavam fora da boleia, filmando com celular também. O PRF viu e a fisionomia dele mudou. O poder dele tinha diminuído. O vento levantou poeira fina do acostamento, entrando no ar já pesado. A cena parecia congelada, cada segundo um desafio. Eu sentia o suor descendo pelas costas, mas não baixei o braço. Ele tentou endurecer ainda mais, o tom de voz agora quase em grito. Você não sabe com quem está mexendo, motorista. Minha voz saiu firme, segurada pela indignação. Sei sim, tô mexendo com quem devia defender a lei, não torcer ela contra a gente. A fila atrás explodiu em buzinas longas. O barulho ecoou pelo campo aberto, engolindo a estrada. Era como se a categoria inteira gritasse junto. Márcia deu 2 passos à frente, celular em punho. Ele não tá sozinho. A gente não tá errado. Foi como faísca em gasolina. A multidão de caminhoneiros começou a gritar frases curtas. Isso mesmo! Chega de injustiça! Respeita o chofer! O PRF deu mais um passo para trás. Pela primeira vez não parecia mais predador, parecia acuado. Eu aproveitei a brecha. Tá tudo gravado, se quiser repete na câmera o que acabou de dizer. Ele fechou a boca. As veias no pescoço pulsavam, mas ele não ousou falar. O silêncio dele era a confissão que eu precisava. Márcia baixou o celular por um instante, o rosto dela suavizou. Ela respirou fundo e sussurrou só para mim. Você não sabe o que fez por mim agora. Senti o peito inflar. Não era só por mim. Nunca tinha sido. O PRF virou de costas, caminhando rápido até o colega. Conversaram de lado, cochichando, olhares nervosos na nossa direção. Eu não desliguei a câmera. A tensão no ar parecia se dissolver, mas não de vez. Ainda tinha perigo, ainda podia virar contra nós. Mas naquele instante, eu sabia. A voz deles não era mais a única que ecoava. Márcia se aproximou, baixinho, quase num suspiro.
Eles já perderam. Só não admitem. O ronco dos caminhões em fila, as buzinas, os celulares filmando. Tudo era prova. Tudo era resistência. O PRF voltou, mas agora não olhava direto. Jogou as palavras como quem cuspia. Podem seguir. Márcia me olhou surpresa. Eu mantive a câmera firme. Repete mais alto. Ele respirou fundo. Mordeu o lábio. Podem seguir. Atrás, os caminhoneiros aplaudiram. Buzinas ecoaram de novo. O som atravessou o asfalto como grito coletivo de vitória. Entrei na boleia do Scania, coração ainda disparado, mas agora cheio de alívio. O motor rugiu quando girei a chave, como se comemorasse comigo. Antes de subir, Márcia me olhou. Dessa vez não tinha só cumplicidade, tinha gratidão. Ela falou baixo, mas firme. Você não só me ajudou, ajudou muita gente. Engatei a marcha, respirei fundo e toquei adiante. Mas sabia, aquela gravação ainda ia rodar longe, e a estrada mais uma vez tinha mudado a minha vida. O PRF voltou a se aproximar, mas o passo já não era o mesmo. A bota que antes batia forte no asfalto agora parecia arrastar. O corpo rígido dele tinha mudado, e a farda que antes impunha respeito parecia menor diante do peso dos celulares apontados. Ele sabia que tinha perdido. Tá liberado, repetiu com a voz mais baixa do que antes. Eu não respondi de imediato. Mantive a câmera firme, focada no rosto dele. Queria que ficasse claro, registrado, sem margem para dúvida. Ele percebeu e, num misto de raiva e resignação, ergueu um pouco mais a voz. Pode seguir viagem, motorista. O eco da frase foi cortado por buzinas atrás. 1, 2, 3... Em segundos, a fila inteira explodiu em som. Caminhoneiros buzinando, gritando pelas janelas, alguns até levantando os braços em comemoração. Aquilo não era só liberação, era vitória coletiva. Olhei para o lado. Márcia ainda segurava o celular, mas o braço dela agora tremia não de medo, e sim de alívio. O olhar dela cruzou o meu. Havia um brilho diferente, mistura de gratidão e surpresa. Eles nunca recuam, ela murmurou quase sem acreditar. Hoje recuaram. O PRF não esperou resposta. Virou de costas e caminhou até a guarita, onde outros 2 colegas já fingiam estar ocupados com papéis. A cena era clara. Eles queriam encerrar logo, apagar a poeira que levantaram. Engatei a marcha do Scania, o motor rugindo alto, quase como um grito de liberdade. A poeira do acostamento subiu quando movi o bruto para frente, e a fila de caminhões atrás começou a andar também. Cada um avançava devagar, mas a buzina de cada caminhoneiro parecia dizer a mesma coisa. A farda não venceu dessa vez. Márcia subiu no caminhão dela. Antes de fechar a porta, olhou de novo para mim e levantou o braço, punho fechado. Um gesto pequeno, mas que dizia muito. Eu respondi com a buzina curta, som seco que ecoou pelo posto inteiro. A estrada voltou a se abrir diante de mim, o horizonte alaranjado pelo pôr do sol, os campos de soja balançando ao vento. Mas eu não era mais o mesmo que tinha parado ali. A blitz tinha terminado, mas o silêncio deles dizia mais do que qualquer palavra. Não era silêncio de paz, era silêncio de quem perdeu. O PX chiou no painel. Voz de um caminhoneiro desconhecido, emocionada. Cê é doido, Valdir? Cê fez o que ninguém tem coragem de fazer. Outros entraram na sequência sobrepondo vozes. Tamo junto, irmão. Mostrou para eles. Hoje foi diferente, cê tá doido. Desliguei por um instante, deixando só o ronco do motor me embalar. O coração ainda estava acelerado, mas agora era outro tipo de batida. Não de medo, e sim de orgulho. Olhei de novo no retrovisor. A blitz já ficava para trás. Os cones laranjas sendo recolhidos às pressas, como se quisessem apagar qualquer rastro do que tinha acontecido. Mas não dava mais para apagar, não com tantos olhos vendo, não com tantos celulares gravando. E foi ali, no balanço do Scania retomando o tapete preto, que caiu a ficha. O que aconteceu não ia parar na beira daquela estrada.
Aquilo ia rodar, ia correr de boca em boca, de celular em celular, até ganhar força maior. Márcia entrou no rádio PX, voz firme, ainda trêmula de emoção. Obrigada, Valdir. Você não imagina o que isso significa. Sorri sozinho, ajeitando o microfone. Não fiz só por mim, Márcia. Fiz por todos nós. O silêncio do poder ficou para trás, escondido na guarita da PRF. Mas o barulho da estrada, dos motores, das vozes no rádio, mostrava que a verdade já estava solta. E uma vez solta, ninguém mais segura. Quando subi de volta na boleia, o Scania roncou, como se entendesse o que tinha acabado de acontecer. Um motor firme parecia respirar junto comigo, expelindo a tensão que ainda queimava no peito. Eu soltei devagar a embreagem, deixei o bruto avançar e a fila começou a andar atrás. O som das buzinas curtas se misturava ao ronco dos motores como uma despedida de solidariedade. Pelo retrovisor, vi Márcia fechar a porta da carreta dela. O baú vermelho balançou leve quando ela engatou a marcha. Antes de seguir, olhou rápido para mim. Não precisava palavra. Um olhar rápido, mas cheio de coisa. Respeito, gratidão, cumplicidade. Mantivemos os caminhões lado a lado por alguns metros. Eu baixei o vidro, ela fez o mesmo. A voz dela saiu firme, mas ainda com resquício da emoção. Obrigada. Não precisa agradecer. Falei com um meio sorriso. A estrada é a mesma para todos nós. Ela assentiu, os olhos ainda fixos na pista, mas a boca desenhou um sorriso curto, quase tímido. E só isso bastou para selar um tipo de acordo silencioso entre nós. Seguimos rodando. A Blitz já ficava distante no retrovisor, os cones sendo recolhidos às pressas. Mas a sensação de vitória ainda vibrava no ar, como se cada quilômetro dali em diante tivesse outro sabor. O rádio PX estalou. Voz de caminhoneiro desconhecido, carregada de emoção. Ô Valdir, valeu, irmão. O que vocês fizeram hoje vai rodar muito. Eu respondi curto. Não fiz sozinho. Olhei de lado e Márcia me encarava com aquele mesmo olhar firme. Ela não respondeu no PX, mas não precisava. Aquele silêncio dizia mais que qualquer palavra. Rodamos juntos por alguns quilômetros, mantendo o ritmo. O sol já se escondia atrás das lavouras, tingindo o céu de laranja e roxo. O reflexo do horizonte batia no cinza nardo do Scania e no vermelho do baú dela, como se a estrada tivesse pintado um retrato só nosso. Depois de alguns minutos, ela falou de novo pelo rádio. Sabe o que mais dói, Valdir? Não é a multa, é o sentimento de impotência, de ter que engolir calada. Eu sei, respondi, mas hoje não engolimos. Silêncio do outro lado. E então a voz dela voltou mais leve. Hoje não. A BR se abriu à frente, Lisa, convidando a acelerar. Eu mantive o Scania firme, fazendo média. O coração, que antes batia fora do compasso, agora seguia o ritmo do motor. Márcia a acompanhava, carreta estável, faróis acesos iluminando o mesmo caminho. Numa parada rápida de acostamento, ela encostou ao meu lado. Descemos juntos, só por alguns minutos. O cheiro de diesel queimado ainda estava no ar, misturado ao frescor da noite que começava a chegar. Ela puxou uma garrafa de água, tomou um gole e me ofereceu. Eu aceitei. O gesto simples carregava um peso enorme. Confiança. Já pensei em largar tudo. Ela confessou, olhando para o horizonte. A estrada exige demais. E quando a gente vê esse tipo de coisa, parece que nunca vai mudar. Já pensei também, respondi. Mas aí lembro da minha filha, do que quero ensinar para ela. Não é sobre desistir, é sobre não calar. Ela me olhou de lado, os olhos marejados, mas firmes. Talvez eu precise lembrar disso mais vezes. Ficamos em silêncio, só o som dos caminhões passando, cortando o vento. O barulho da estrada é constante, mas naquele momento parecia até uma música de fundo. Voltamos para os caminhões. Antes de fechar a porta, ela falou: Valdir, você não tem ideia de como isso vai me dar força daqui para frente. Engatei a marcha de novo, com o coração aquecido.
Não era só sobre a carga que eu levava, nem sobre a viagem. Era sobre um pacto silencioso feito à beira da estrada. Seguimos juntos mais alguns quilômetros. Faróis paralelos, iluminando o mesmo pedaço de BR. Depois, ela jogou a seta e reduziu. Ia parar num posto adiante. Eu buzinei 2 vezes, como despedida. Ela respondeu com a buzina curta do baú vermelho. O retrovisor mostrou a imagem dela ficando para trás, mas não era um adeus. Eu sabia que aquele encontro ia ecoar por muito tempo. E no peito, a certeza. A estrada tinha nos cruzado por um motivo. Dirigi por alguns quilômetros em silêncio, tentando digerir o que tinha acontecido. A adrenalina ainda corria no corpo, mas a estrada ia devolvendo o compasso. O ronco do Scania batia junto com meu coração. Firme, constante. O retrovisor já não mostrava mais a Blitz, só a BR se alongando à frente. Livre. Foi quando o celular vibrou no painel. Grupo dos caminhoneiros no WhatsApp, brutos da estrada. A tela piscava com mensagens. Alguém viu o que rolou em Lucas? Tão falando que teve confusão feia com a botina. Diz que um motorista peitou, mas não sei se é verdade. Eu encostei no acostamento, motor em marcha lenta e respirei fundo. Peguei o celular. O vídeo ainda estava lá, nítido, com cada palavra, cada ameaça, cada silêncio. Assisti de novo, sozinho, e o coração disparou como se fosse a primeira vez. Fiquei alguns segundos olhando para a tela, pensando, postar ou não? Compartilhar significava colocar meu rosto, minha voz, minha vida em exposição. Mas esconder significava engolir a mesma injustiça que tantos já tinham engolido antes. Pensei em Camila, no jeito que ela dizia, pai, não abaixa a cabeça, se não for por você, é pelos outros. Sem pensar mais, cliquei em enviar. O vídeo foi parar no grupo, e em segundos as notificações começaram a pipocar. Você tá doido? Isso é real? É o Valdir, conheço o Scania dele, cinza nardo. Isso tem que rodar, irmão. Todo mundo precisa ver. O coração bateu forte. Em menos de 10 minutos, o vídeo já tinha sido repassado para outros grupos. Caminhoneiro é rede rápida, boca de estrada não espera. Continuei tocando a viagem, mas a cada parada o celular apitava sem parar. Um áudio chegou. Era o Jorjão, aquele do barracão de zinco cheio de frango. Valdir, você é maluco, cara. Mas maluco do bem. Esse vídeo já tá rodando no sul. Tô em Maringá e o povo aqui já viu. Sorri sozinho, aliviado. Não era mais só meu. Agora era de todos. No rádio PX, as vozes começaram a mudar de tom. Até os que não tinham visto o vídeo ainda falavam da história. Diz que um chofer peitou a botina. Diz que filmou. Se for verdade, isso vai virar barulho grande. Mais tarde, parei num posto em Nova Mutum para abastecer. Quando desci, o frentista me reconheceu. "Ô, você que é o Valdir do vídeo?" perguntou abrindo um sorriso. "Como é que já viu isso?" Perguntei surpreso. "Tá na internet, homem. Tá em tudo que é grupo." Dentro do restaurante, os caminhoneiros olhavam discretamente, comentando entre si. Um deles levantou, veio até mim e apertou minha mão. "Valeu, irmão. Hoje você falou por todos nós." Senti o peso daquelas palavras. Não era elogio, era responsabilidade. De volta à boleia, abri o celular outra vez. O vídeo já tinha centenas de comentários. Gente indignada, gente emocionada, gente contando histórias parecidas. Cada mensagem era uma confirmação. Não era caso isolado, era rotina. No meio das notificações, apareceu uma mensagem privada. Era da Márcia. "Obrigada de novo. Eu tô recebendo mensagens também. Nunca imaginei que a nossa voz ia ecoar tão longe." Respirei fundo. Olhei para o retrovisor. Vi o pôr do sol tingindo o Scania de dourado. Pensei no quanto a estrada é dura, no quanto ela cobra, mas também no quanto ela une. Segui viagem, mas agora cada quilômetro tinha outro peso. Eu não estava levando só soja na carreta. Estava levando uma verdade que já não dava mais para esconder.
E eu sabia, aquela gravação ainda ia rodar mais longe do que qualquer carga que já transportei na vida. O Scania já pedia descanso quando avistei o posto no fim da curva. O letreiro brilhava meio apagado, mas era como farol chamando para um respiro. Encostei devagar, estacionei ao lado de uma carreta vermelha que eu já conhecia de longe. Márcia. Ela desceu quase junto comigo. O corpo cansado, o cabelo preso de qualquer jeito, mas o olhar firme como sempre. Não precisei chamar. Ela mesma veio até mim. Café? Perguntou, simples, direto. Café, confirmei. E seguimos lado a lado até o restaurante. O cheiro de óleo e diesel, misturado ao da comida feita na chapa, enchia o ar. As mesas de madeira, riscadas com nomes de choferes de todo canto do Brasil, contavam histórias que ninguém mais lembrava. Sentamos perto da janela, cada um com uma xícara fumegante na mão. Por um tempo, não falamos nada. Só o barulho dos talheres, o rádio baixo tocando modão sertanejo e o som dos caminhões lá fora, respirando no pátio. O silêncio não era pesado. Era daqueles que dizem, a gente já entendeu tudo antes mesmo de falar. Márcia foi a primeira a quebrar. Não sei como você teve coragem. Eu já passei por tanta situação parecida, mas nunca consegui reagir daquele jeito. Olhei para a xícara, o café preto tremendo levemente na borda. Não foi coragem, Márcia, foi necessidade. Eu pensei na minha filha, pensei em quantas vezes já engoli seco. Aí não deu mais. Ela ficou olhando para mim, olhos marejados, mas não deixou a lágrima cair. Eu tenho um filho também, 11 anos. Toda vez que saio, prometo para ele que vou voltar. Mas sempre tem aquele medo. Não é só da estrada, é do que a gente passa nela. As palavras dela bateram fundo. Era como ouvir minha própria voz num tom diferente. 2 caminhos diferentes, mas a mesma estrada, a mesma carga invisível. Um caminhoneiro mais velho, bigode grosso, passou perto da mesa e cutucou meu ombro. Rapaz, teu vídeo já tá rodando até no grupo de Santa Catarina. Tão chamando você de doutor da justiça. Dei uma risada curta, meio sem graça. Doutor, eu não sou, não. Só sou o chofer que se cansou. Márcia sorriu de canto. Mas, sem querer, você virou referência. Bebemos o café em silêncio por alguns segundos. O calor da bebida descia queimando, mas aquecia por dentro de um jeito diferente. Não era só café, era o gosto de resistência. Ela encostou os cotovelos na mesa, olhou firme nos meus olhos. Sabe, Valdir, quando eu comecei nessa vida, diziam que mulher na boleia não aguentava, que era serviço para homem. Aguentei tudo. Piada, desconfiança, solidão, mas o que mais dói não é isso, é ser tratada como se fosse invisível. Eu entendo, respondi baixo. A gente roda quilômetros, carrega o Brasil nas costas e mesmo assim parece que ninguém vê. Só aparece quando é para apontar erro. Ela assentiu, apertando a xícara com força. Hoje, pela primeira vez, eu senti que alguém me enxergou. As palavras dela me acertaram em cheio. Não era só sobre a Blitz, não era só sobre o vídeo, era sobre ser reconhecida, sobre ser lembrada como gente. O garçom trouxe mais café, deixou a garrafa na mesa. Márcia encheu a minha xícara antes da dela. Gesto simples, mas carregado de cuidado. Valdir, você tem noção de que isso que a gente fez hoje pode mudar muita coisa? Não sei se muda o sistema. Falei, olhando para a estrada lá fora. Mas muda a gente, já é um começo. Ela respirou fundo, como quem guarda aquilo no peito. Eu precisava ouvir isso. Lá fora, o ronco dos motores não parava. Caminhões chegando, outros saindo. Mas naquela mesa, o tempo parecia suspenso. 2 chóferes dividindo café e histórias, descobrindo que o peso da estrada era mais leve quando compartilhado. Quando levantamos, ela ajeitou o coque, pegou as chaves da carreta e disse: Vou seguir até Primavera. Você vai até onde? Vou tocar até Rondonópolis. Ela assentiu e ficamos alguns segundos em silêncio. Não era despedida qualquer. Era um até logo carregado de respeito. Antes de subir na boleia, ela falou de novo, quase num sussurro. Valeu por hoje, Valdir.
Você não ajudou só a mim. Dei um leve aceno, buzinei curto quando o Scania ligou. Ela respondeu com a buzina do baú vermelho. Seguimos em direções diferentes, mas com a certeza de que a estrada tinha nos cruzado por um motivo maior. E no fundo, eu sabia. Ainda ia reencontrar Márcia em algum ponto desse Brasil. Porque a estrada sempre dá um jeito de juntar quem precisa andar junto. A noite já começava a cair quando Márcia entrou de novo no PX. A voz dela veio firme, mas dava para sentir uma vibração diferente, como se fosse mistura de alívio com gratidão. Valdir, eu sei que você não fez isso só por mim, mas eu precisava te agradecer. Segurei o microfone por alguns segundos antes de responder. O Scania seguia ronronando constante, iluminando a BR com os faróis altos. Não precisa agradecer, Márcia. A estrada é dura para todo mundo. Só que às vezes a gente precisa lembrar que não roda sozinho. Do outro lado, silêncio. Depois ela soltou um suspiro pelo rádio. Eu achei que já estava cansada demais para acreditar nisso. Mas hoje eu vi diferente. As palavras dela mexeram comigo. Eu sabia o peso que cada caminhoneiro carregava, mas nunca tinha parado para pensar em como era para uma mulher enfrentar o mesmo chão, os mesmos perigos, e ainda ter que provar 2 vezes mais que era capaz. Você é guerreira, Márcia. Falei sem rodeio. Só de estar aqui puxando carga já mostrou que tem mais fibra do que muito homem que conheço. Ela deu uma risada curta, meio amarga. Fibra a gente tem, mas coragem de falar não é todo dia que aparece. Hoje, quando você puxou o celular, parecia que eu também puxei. As palavras dela bateram fundo. A verdade é que eu não tinha planejado nada. Foi impulso. Mas ver que aquele gesto tinha dado força para ela também, aquilo valia mais que qualquer vitória pessoal. Ficamos alguns minutos rodando lado a lado. Só o barulho dos motores preenchendo o vazio. O rádio ficou em silêncio, mas não era desconforto. Era cumplicidade. 2 choferes no mesmo compasso. Mais à frente, paramos num posto menor, só para descansar alguns minutos. Ela desceu primeiro, me esperou perto da carreta. Quando cheguei, ela estendeu a mão. O aperto foi firme, sincero, de quem não precisava de palavra. Valdir, eu não esqueço o que aconteceu hoje. Disse, olhando direto nos meus olhos. Você me lembrou que a gente tem escolha, que a gente pode reagir. Assenti devagar. E você me lembrou que eu não tô sozinho nessa. Ela sorriu, agora de verdade. Não era sorriso de alívio nem de ironia. Era sorriso de reconhecimento. Como se tivesse visto no meu rosto a mesma luta que ela travava há anos. Sentamos na mureta do posto, dividindo um pacote de bolacha que ela puxou da bolsa. O gosto era simples, mas naquele momento parecia banquete. Conversamos sobre as rotas, sobre os filhos, sobre os medos que a gente não costuma falar em voz alta. Ela contou de noites inteiras, rodando sem parar, só para não dormir em lugares perigosos, de vezes que quase desistiu. Eu contei das madrugadas em que a saudade da minha filha parecia mais pesada que qualquer carga. E ali, no meio daquela conversa, percebi que nossos fardos eram diferentes, mas se encontravam na mesma luta: dignidade. O rádio do posto, velho e chiado, soltava um modão de raiz. A letra falava de estrada, de solidão, de seguir mesmo quando o coração aperta. A música parecia feita sob medida para nós dois. Quando levantamos para voltar para os caminhões, ela me olhou com firmeza. Valdir, eu não sei até onde essa história vai. Talvez dê problema ainda, mas aconteça o que acontecer, eu quero que você saiba. Você não só defendeu a sua dignidade, defendeu a minha também. As palavras dela me travaram. Eu nunca tinha pensado que meu gesto podia ser tão grande assim. Não respondi de imediato, só coloquei a mão no ombro dela e falei. Então, seguimos juntos, mesmo que em caminhos diferentes. Ela sorriu de novo, subiu no baú vermelho e eu no Scania cinza nardo. Ligamos os motores quase ao mesmo tempo. O ronco dos 2 caminhões ecoou pelo pátio, forte, como promessa.
De volta à estrada, cada quilômetro parecia carregar menos peso. Não porque os problemas tinham acabado, mas porque agora eu sabia que não carregava sozinho. A coragem dela tinha se somado à minha, e isso mudava tudo. A estrada já estava quase vazia quando o Scania deslizou pelo tapete preto firme, constante. O ronco do motor parecia embalar meus pensamentos, como se cada giro de rotação fosse lembrança voltando. O retrovisor mostrava só o rastro da poeira levantada e o horizonte escurecendo. Mas, para mim, aquele espelho refletia bem mais do que o caminho percorrido. Revivia Blitz como se ainda estivesse lá, a cara fechada do PRF, o jeito dele cuspindo a palavra vencido sem olhar para os papéis. A tensão, a fila de caminhões, o silêncio que quase me esmagou. E depois, o estalo do celular na minha mão, a gravação começando, a coragem que eu nem sabia que tinha. Tudo rodava na mente como se ainda estivesse acontecendo. Segurei firme o volante. O coração já não batia disparado, mas cada lembrança vinha carregada de peso. Orgulho sim, mas também um certo medo atrasado, aquele frio que só chega quando o perigo já passou. Ainda assim, mais forte que tudo, era o alívio. Eu não tinha engolido seco dessa vez. Olhei de novo para o retrovisor. Não via mais a carreta vermelha da Márcia. Ela tinha parado antes, tomado outro rumo, mas o olhar dela continuava comigo. Um olhar que não era só dela, era de todos que já sofreram calados na beira de uma estrada. Pensei em Camila. Imaginei o momento em que ela ia ver o vídeo. Ia se orgulhar? Ia se preocupar? Talvez os dois, mas eu sabia que no fundo ela ia entender. Porque tudo que eu fiz foi com ela na cabeça. Eu não queria que minha filha crescesse acreditando que injustiça era normal. O PX chiou, trazendo de volta minha atenção. Voz desconhecida, mas firme. Valdir, teu vídeo já chegou aqui em Goiás. O povo tá comentando sem parar. Você mexeu com a categoria, irmão. Sorri sozinho. Mexer com a categoria. Eu, um caminhoneiro qualquer rodando sozinho no Mato Grosso, agora era assunto em lugares que eu nem alcançava. A estrada tem disso. Espalha mais rápido que rádio de cidade pequena. O celular vibrou no painel. Mensagem de áudio da minha filha. Apertei play. Pai, eu vi o vídeo. Eu chorei. Eu tô com medo do que pode acontecer, mas tô muito orgulhosa do senhor. O senhor sempre falou que não dá para abaixar a cabeça. Hoje eu vi isso de verdade. Te amo. A voz dela me desmontou. O orgulho no tom dela atravessou qualquer receio. Ali, percebi que minha decisão tinha valido por inteiro. Mesmo que viesse consequência, já tinha valido. O vento batia forte contra a cabine, trazendo cheiro de terra molhada mesmo sem chuva. A estrada era só minha naquele pedaço e o Scania rugia como se tivesse sido feito para carregar minhas memórias. Olhei outra vez no retrovisor. Dessa vez, não vi só o asfalto. Vi o reflexo de mim mesmo, um homem de 45 anos, barba rala, olhos fundos, mas com algo novo no olhar. Não era só cansaço de estrada, era dignidade. Era a certeza de que eu não era apenas mais um caminhoneiro dobrado pelo sistema. Passei a mão pelo painel, como quem agradece ao bruto. O Scania tinha sido mais que máquina naquele dia. Tinha sido testemunha e parceiro. Aquele ronco grave, aquela força nas subidas, a firmeza nas freadas, tudo me lembrava que eu nunca estive completamente sozinho. Suspirei fundo, deixei a emoção escorrer devagar. Orgulho, sim, mas também alívio. Um alívio que eu não sentia fazia anos. Eu sabia que dali para frente nada ia ser igual. Cada posto, cada pedágio, cada blitz. Eu ia carregar aquele vídeo junto comigo. E mais que isso, ia carregar a lembrança de que não dá para ficar calado sempre. O retrovisor mostrou o escuro tomando conta da estrada. Mas no meu peito, a sensação era de luz acesa. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu me vi refletido não só como chofer, mas como alguém que tinha feito a diferença. O Scania seguia firme, noite fechada, faróis cortando o escuro da BR como lâmina. O silêncio da cabine era confortável.
Mas não durou muito. O PX chiou forte e uma voz desconhecida preencheu o espaço. Quem tá na escuta aí? É verdade que o vídeo do motorista em Lucas já rodou para o Brasil inteiro? Outro caminhoneiro entrou logo em seguida, sotaque do sul carregado. É verdade, sim. Eu vi. Tá rodando em tudo que é grupo. O homem encarou a botina sem baixar a cabeça. Segurei o microfone por alguns segundos, sem falar nada, só ouvindo. E mais, outra voz, dessa vez arrastada, jeito de mineiro. Não foi só ele não. Teve uma caminhoneira junto, firme, com o celular na mão também. Vocês têm noção do que isso significa? As vozes se sobrepunham, cada uma mais empolgada que a outra. Aquele burburinho no rádio era como um coro espontâneo, atravessando fronteiras que nem eu imaginava alcançar. Apertei o microfone. Minha voz saiu calma, mas firme. Aqui é Valdir, do Scania Cinza Nardo. Sou eu no vídeo. O silêncio que veio depois foi absoluto. Só o chiado do PX. Por alguns segundos, parecia que ninguém sabia o que dizer. Até que uma voz explodiu. "Cê tá doido? É ele mesmo!" Em seguida, as mensagens vieram em cascata. "Respeito, Valdir. Você fez história, irmão. Hoje você falou por nós." Fechei os olhos por um instante. O coração apertou, mas não era medo. Era emoção. Era saber que o gesto que começou como um impulso tinha virado bandeira. O rádio continuava fervendo. Eu mesmo já fui multado sem motivo em Goiás, mas nunca tive coragem de reagir. Ver você fazer isso me deu força. A gente roda o Brasil inteiro, mas às vezes parece que não tem ninguém olhando por nós. Hoje eu vi que tem sim. Minha mão apertou o microfone com força. Eu precisava falar. Companheiros, não fiz nada além do que qualquer um faria cansado de ser injustiçado. Se hoje serviu de exemplo, que sirva para lembrar. Caminhoneiro não roda sozinho. As respostas vieram na hora. "É isso aí, tamo junto. Respeito na boleia." O barulho do rádio era como uma corrente elétrica correndo pela cabine. Cada voz era combustível e cada frase era como se um pedaço da estrada fosse sendo iluminado. E então, no meio da confusão, entrou uma voz feminina, forte, clara. "Aqui é a Márcia do Baú Vermelho. Só queria dizer que o Valdir não estava sozinho. Eu estava lá, e se hoje eu levantei o celular também, foi porque ele mostrou que dava para fazer diferente." Meu peito quase transbordou, a voz dela ecoando no rádio, firme, para todos ouvirem. Os caminhoneiros ficaram em silêncio por alguns segundos, até que vieram as buzinas pelo PX, simulando aplausos. O barulho atravessou a frequência, encheu a cabine do Scania como se fosse festa. Ela continuou. "A gente roda muito tempo com medo, sempre achando que é melhor engolir do que reagir. Mas hoje eu aprendi que coragem também é combustível." Fechei os olhos e respirei fundo. A estrada parecia diferente agora. O retrovisor mostrava o mesmo asfalto escuro, mas dentro de mim havia luz. Os comentários não paravam. "Essa dupla aí fez história. Respeito demais Valdir e Márcia." Hoje a categoria inteira se sentiu representada. Soltei o microfone devagar, deixando as vozes preencherem o espaço. Não precisava falar mais nada. O que eu tinha que dizer já estava dito. O que eu tinha que mostrar já estava gravado. O Scania seguiu rugindo noite adentro. Eu olhava o retrovisor, mas o que enxergava não era o passado. Era reflexo de algo maior. A certeza de que, mesmo espalhados por quilômetros de estrada, agora a gente tinha voz. E essa voz, eu sabia, ninguém ia calar. A noite já tinha tomado conta da BR quando o Scania seguiu firme, cortando o escuro com seus faróis fortes. O ronco grave do motor era como batida de coração, lembrando que eu ainda estava ali, rodando, vivo, inteiro. O retrovisor refletia apenas o vazio da estrada atrás, mas dentro de mim parecia mostrar muito mais. Tudo que tinha ficado para trás e tudo que ainda podia acontecer. Eu pensava no vídeo, no jeito como ele já tinha corrido mais rápido do que qualquer carga que eu entreguei na vida. Não era só um registro, era uma semente.
Uma prova de que, quando a gente perde o medo, algo maior nasce. E isso não morre fácil. Lembrei do olhar da Márcia, não só de gratidão, mas de resistência. Era como se tivéssemos feito um pacto silencioso. Nunca mais voltar ao silêncio. Eu sabia que nossos caminhos iam se cruzar de novo em algum posto, em alguma curva, porque a estrada sempre trata de juntar quem carrega a mesma verdade. O PX chiou, trazendo de volta vozes de caminhoneiros. Alguns comemoravam, outros contavam histórias de injustiças passadas. Eu só ouvia, deixando cada palavra entrar como combustível. Não precisava responder. Só saber que meu gesto tinha aberto espaço já era suficiente. O celular vibrou no painel. Outra mensagem da minha filha, só 3 palavras. "Tô orgulhosa, pai." Aquilo bastou. Mais do que 1000 buzinas, mais do que qualquer aplauso. Era por ela que eu seguia, e agora eu tinha certeza de que cada quilômetro tinha valido a pena. A estrada se alongava diante de mim, infinita. Não tinha resposta pronta para o que viria depois. Podia ter retaliação, podia ter mais injustiça, podia ter silêncio forçado tentando voltar. Mas eu não era mais o mesmo motorista que tinha parado naquela blitz. Agora eu carregava algo a mais junto com a soja na carreta. Carregava voz, carregava coragem, carregava a certeza de que dignidade não se negocia. O Scania rugiu forte numa subida e eu senti o peso da carreta ser vencido com firmeza. Era quase simbólico. Cada obstáculo podia ser pesado, mas não era maior que a força de seguir em frente. Olhei o horizonte escuro, as estrelas começando a surgir no céu limpo e pensei, a estrada nunca acaba. Assim como a luta por respeito também não, mas enquanto existir chofer rodando, existirá resistência. E eu sigo, porque a estrada continua e eu não vou parar. No fim das contas, não foi só sobre uma multa inventada, foi sobre dignidade. Sobre não abaixar a cabeça quando a injustiça tenta se impor. A estrada ensinou que coragem também é combustível, e quando um caminhoneiro decide não se calar, a voz dele ecoa muito mais longe do que o barulho de qualquer motor. Se essa história bateu forte aí no peito, compartilha ela com quem você sabe que precisa ouvir. Deixa o like, comenta de onde você está rodando nesse Brasilzão e como a estrada fala com você. E se inscreve no canal, porque cada vez que você faz isso, a gente mantém viva essa família de brutos que só cresce. Juntos, firmes no mesmo tapetão. Agora me diz, se fosse você naquela blitz, teria coragem de levantar a voz ou teria engolido mais uma vez o silêncio?